E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos de LUM, tá bom? Porque eu tenho que falar com vocês dos termos acessórios da oração. E essa é uma aula daquelas assim, bem grande, bem detalhadinha. Então, eu acho que é uma aula importante para a gente ter uma telinha de apoio para vocês acompanharem. Claro que vocês têm a apostila e tudo, mas eu pensei que dessa forma a explicação de vocês ela podia ficar bem didática, né? Então, o que que acontece? A gente veio estudando os termos essenciais, estudamos os termos integrantes, e agora a gente vai os termos acessórios. Os termos acessórios eles são aqueles termos, né, que como o próprio nome sugere, eles são aqueles que fazem parte da oração, mas eles têm um caráter secundário. Então, significa dizer, quando a gente pensa em um acessório de moda, por exemplo, você tem brincos, anéis. Claro que você compõe um look com os brincos e os anéis, mas você também imagina que você pode encontrar uma pessoa sem eles. Assim acontece com a frase. Então, eu posso ter uma manchete de jornal. Eu falo assim, aumentam mortos de Covid, né? Ou eu posso pensar assim, são 150 mil casos já que acontece. Enfim, você pode ter detalhamento daquilo que a manchete vai falar depois. Então, o que que a gente vai ver? A gente vai ver que os termos acessórios da oração, normalmente, ele tem esse papel, que é o papel de exprimir circunstâncias, ou de repente explicar alguma coisa com mais detalhamento, né, sobre o núcleo ou do sujeito, ou de repente o núcleo do objeto. E por isso que a gente vai ver esses camaradinhas que a gente vai encontrar agora, que são o aposto, o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. E a gente vai ver que depois eu vou trabalhar com vocês o vocativo, porque o vocativo eu estou deixando para o final, porque ele acaba sendo o termo independente, tá? Bom, eu tô aqui no Word, depois eu compartilho esse documento com vocês. Tinha que ficar muita coisa para a gente colocar nas telas, então vamos começar aqui falando do aposto. Então, o aposto é um termo acessório, né? É muito importante, eu vou fazer uma inserção aqui, eu vou incluir um negócio para vocês notarem, que eu acho que é legal, é que o aposto, peraí, que a Ana é catamilógrafa, tá, gente? Peraí. O aposto, ele vai ser sempre o substantivo, tá? Falando do substantivo. Isso daí é uma coisa que vai fazer diferença para vocês ali na frente, na hora que a gente começar a fazer os exercícios, são aqueles exercícios que de repente vão começar a colocar vocês em dúvida. Em dúvida que eu digo assim, pô, é um aposto, ou é um complemento nominal, ou é uma adjunta de nominal, como que faz para ter essa distinção? Então, eu acho que é muito relevante você ter aquilo dali em mente, que aposto um termo de natureza substantiva explicando, ou resumindo, ou especificando um outro texto de natureza substantiva. Uma outra coisa que é muito interessante do aposto é que o aposto, ele, na sua quase totalidade de casos, ele acaba sendo, né? Não vou usar o sempre porque eu vou me contradizer. Ele é quase na totalidade de casos um termo que retoma um termo anterior. Então, vamos pensar assim, que um aposto que não faça isso é exceção. Eu nem acho que eu vou falar dessa exceção aqui, mas é só para você ter em mente que tem essa relação de substantivo, termo substantivo, explicando melhor, resumindo, especificando um outro termo substantivo, e aí você vai ver um exemplo que aparece na sua tela, né? Doutora Nanda, a melhor nutricionista da cidade, foi homenageada essa semana. Então, a gente tem um apoio explicativo. É importante que você perceba isso daqui, né? Doutora Ananda, Ananda vai ser o núcleo do sujeito, ou foi homenageada essa semana, né? A gente tem aqui a parte do pescado, que você reconhece, né? E aqui, a melhor nutricionista da cidade, o que que você vai ver? A gente tem aqui o aposto desse núcleo do sujeito Ananda. Então, olha aquilo que eu tinha falado para você anteriormente. A gente tem aqui, ó, Ananda, que é o sujeito, substantivo. Quando eu falo que ela nutricionista é o termo substantivo central que está retomando a doutora Ananda, né, o nome Ananda, como um outro termo substantivo. Então,
Tô passando meu mouse ali para ver se você nota. Estou mostrando para você, ó, Ananda e nutricionista. Isso é que faz a natureza do aposto. Então, substantivo falando sobre substantivo, certo? Bom, aí a gente tem os principais. Existem nas gramáticas algumas alterações, quer dizer, alguns gramáticos dão um nome, outros dão outros, mas a gente vai ver que os principais tipos de aposto que a gente encontra, né, mencionados são o aposto explicativo, como o próprio nome sugere, ele é uma explicação de um termo, ele está grifado aí em cor de rosa. A ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si, com o meio que vivem. Então, tudo isso falando de ecologia, adquiriu grande destaque no mundo atual. Bom, eu gosto muito de pensar nessas aulas pensando em coisas práticas. Gente, aposto explicativo precisa ter vírgula. Então, vírgula que abre o aposto e vírgula que fecha o aposto. Então, significa dizer que, ó, quando eu vejo essa vírgula no início e no final, nada mais é do que uma indicação para mim que aquele termo ele sai da frase, né? Então, por exemplo, ó, a ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual. Lembra aquilo que eu falei no início? Eu falei que os termos acessórios, eles complementam, né? Eles dão informações, são informações assim, plus. Eles acabam fazendo esse papel, que é o papel ou de explicação, ou papel de, né, de especificação, e aí eles acabam indo, né, assim, é, eles acabam detalhando aquilo que seria, eu já chamei numa outra aula, que eu falo que é o núcleo duro da frase. Então, por exemplo, ó, apologia, sujeito, adquiriu grande destaque, predicado. Mas olha como é que entre esse sujeito e esse predicado, a gente tem um termo que intercala ali uma informação. Então, a vírgula antes e a vírgula depois ali é simplesmente para mostrar que esse termo pode sair, né? Ele pode não aparecer ali, que ele não compromete a estrutura principal. Isso eu acho muito importante, porque aqueles entre vocês já começaram a fazer redações dentro do modelo Enem, vocês sabem que a gente usa muito do aposto explicativo, sobretudo quando a gente vai fazer as propostas de intervenção. Então, quantos de vocês já não fizeram aquelas redações que vocês falam assim, cabe ao governo, aí vírgula, órgão principal, né, dentro da organização social de um Estado, enfim, vocês dão alguma informação complementar, até para vocês terem detalhamento na proposta de intervenção, certo? Quem faz muito esse papel hoje é o aposto explicativo. Então, esse aposto explicativo está sempre entre vírgulas ou está sempre destacado em alguma pontuação. Poderia ser, por exemplo, as travessões, mas é legal ressaltar que ele tem destaque, certo? Tem gente que acha que todo aposto ele necessariamente vem separado. Isso daí também não é uma verdade. A gente vai ver que existem outros tipos de aposto, inclusive tipos de aposto que não são separados com a pontuação. Então, a gente vai ver aí, ó, um caso que ele também é pontuado, que é o enumerativo. Normalmente, o enumerativo ele vem depois de 2 pontos, porque ele vai ser uma enumeração de alguma coisa que foi falada anteriormente. Então, exemplo, a vida humana se compõe de muitas coisas. Então, ele vai detalhar ali que coisas são essas. Amor, trabalho, ação. Então, ele tem essa separação de pontuação que o acompanha, mas a gente vai se deparar, por exemplo, né, com o oposto recapitulativo. O recapitulativo ou resumitivo, ele é muito formado por palavras como tudo, nada, ninguém, que ele faz, né, esse papel de sintetizar alguma coisa que foi falada anteriormente. Então, ali, ó, vida digna, cidadania, igualdade de oportunidades, tudo isso está na base de um país melhor. Então, a gente diz que ele é aposto justamente por uma característica de um termo pronominal, o tudo, né? Ali a gente tem uma expressão, que é o tudo isso, retomando aquilo que foi falado anteriormente. Então, como a gente tem aposto, ou melhor, a gente tem substantivo retomando substantivo, por isso que ele é aposto. E nesse caso, ou ele é resumitivo, ou ele é resumidor, ou ele é recapitulativo. São os nomes que ele recebe. Aí a gente tem um tipo de aposto que nem sempre a gente encontra nas gramáticas, mas
alguns autores dão essa terminologia, é interessante trazer para vocês. Drummond e Guimarães Rosa são dois escritores, aquele na poesia, este na prosa. Então, tem o aquele, lembrando que o aquele é sempre a retomada do nome mais distante, então é Drummond, e Rosa é o este, é o termo mais próximo. Quando a gente usa os dois pronomes, o aquele e o este, para fazer retomada, o aquele, ele busca o termo anterior, ou o primeiro termo, o termo mais distante, e o este é o termo mais próximo, né, na hora que a gente está fazendo a frase. Então, aqui, o Drummond é o aquele, este é o Rosa, o Guimarães, e aí você vai ver que os pronomes, eles estão fazendo essa função nominal, então é aquela história, né, do pronome no lugar do substantivo, e aí a gente tem o aposto, que é o substantivo, retomando o substantivo. Existem casos que são casos assim bem raros, né, como um aposto de toda uma oração. Então, ela correu durante 1 hora, sinal de preparo físico. Então, a gente tem ali ter corrido, a corrida de 1 hora é sinal de preparo físico. Então, aqui a gente tem que ter assim, um pouco de boa vontade, né, um pouco de intuição, saber que o sinal de preparo físico é corrida, né? Então, assim, a ideia, o aposto passa ali, não do correr especificamente, mas a corrida ter sido. Então, um resgate de alguma coisa que ficou evidente nessa primeira oração, que seria essa ideia de corrida. E a gente vai ver, por fim, na letra G, o aposto especificativo, o caso que eu estava também citando, na hora que eu abri minha explicação ali do aposto explicativo, é que nem todo aposto necessariamente tem que vir marcado com pontuação. No caso do especificativo, o que, que você vai ver? Você vai ver que ele é aquele substantivo que dá nome, né? Então, normalmente, a gente vai ver o especificativo no caso dos substantivos próprios. Então, o poeta Manuel Bandeira, Rua Augusta, Rio São Francisco. O que, que a gente tem? A gente tem o nome do poeta, o nome da rua, o nome do rio, especificando poeta, rua e rio. Então, é aposto especificativo justamente porque a gente tem aquela natureza, a natureza de um substantivo está especificando o outro, e aí, como eu falei para vocês, né, dentro da análise sintática, quando a gente tem termos substantivos ou termos nominais fazendo esse papel, aí a gente tem uma classificação de aposto. Bom, o que acontece agora? Vou falar da adjunta adverbial como um termo, e aí muito importante a gente pensar o seguinte: primeira coisa é que a noção de adjunta adverbial ela mistura uma noção sintática, mistura uma noção semântica. O que eu quero dizer com isso, né? Primeiro que para você reconhecer na frase quem é um adjunto adverbial, você tem uma noção, ou você deve ter uma noção, de morfossintaxe. Então, significa dizer, para você reconhecer bem o adjunto adverbial, você tem que saber que adjunto adverbial é um termo que complementa verbos, advérbios, ou adjetivos indicando uma circunstância. O que, que significa dizer isso? Eu vou colocar em destaque aqui em cima para você. Que a modificação, né? Então, aqui, ó, adjunto, só para dar um destaque na hora de você assistir essa aula. Adjunta adverbial, né, modifica, ali, ó, verbo, advérbio, vamos botar aqui o acento, né? Porque o professor de português gosta de um acento. E adjetivo. Por que, que é muito importante? Nossa, gente, olha a pessoa como é que digita, não tô falando para você? Vergonha alheia? Olha lá. Olha só essa noção. O que é importante? É importante você saber, por exemplo, ao contrário do aposto, a gente estava falando ali, batendo na tecla de que aposto é termo substantivo, modificando o termo substantivo. Aqui no adjunto adverbial, a gente vai ver que ele nunca, em hipótese alguma, ele vai modificar um substantivo. Então, a gente tem verbo, a gente tem advérbio, a gente tem adjetivo, tá vendo? Mas substantivo nunca. Então, os adjuntos adverbiais são esses termos que complementam essas ideias, né? Conforme eu falei, verbo, advérbio, adjetivo. E aí, o que, que acontece?
De acordo com a finalidade ou de acordo com a circunstância que ele vai expressar, ele pode ser classificado em modo, tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida, finalidade, matéria, lugar, meio, concessão, argumento, companhia, causa, assunto, instrumento, fenômeno da natureza, paladar, sentimento. Gente, ou seja, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É, existe uma lista de. Assim, eu tenho aqui em casa um livro, por exemplo, o autor ele fala de mais de 30 tipos de adjuntos adverbiais. Então, aí, vamos focar na nossa cabeça o seguinte: é importante a gente saber que ele é adjunto adverbial e que tipo de adjunto adverbial é secundário. Ou seja, porque para a gente classificar o tipo de adjunto adverbial, a gente tem que estar muito ligado no que é semântico dentro da frase. Em outras palavras, aquilo que o adjunto adverbial indica. Então, é por isso que você vai ver que existe adjunto adverbial de causa, porque a gente pensa numa expressão adverbial que na frase mostra a causa de algum fenômeno. Existe adjunto adverbial de assunto, que a gente vai ver que na frase ele é uma circunstância que se caracteriza como sendo um assunto. Então, você tem que ter um pouco de bom senso na hora de fazer essas análises. Então, vamos começar do mais simples. Um exemplo que aparece aí na sua tela: os doces estavam muito saborosos. Então, eu tenho em destaque a palavra muito. O que acontece ali? Vou ver que o muito ele está modificando a palavra saborosos. O que acontece? Se você se ligou na questão ali morfossintática, o que a gente tem? Saborosos é adjetivo. Como a palavra saborosos aqui, ó, ela é adjetivo, o muito ele vai ser um modificador desse adjetivo. Então, significa dizer que ele só pode ser adjunto adverbial. Por quê? Porque a gente não pode. Uma característica para a gente ver, por exemplo, que ele é o adjunto adverbial, é o fato dele não ter flexão. A gente não fala muitos saborosos. Então, isso daí é um indício de que ali a gente tem uma noção adverbial. Por quê? Porque a gente não pode, como eu estava falando, colocar nem plural, nem feminino no advérbio. Então, basicamente, né, quem que compõe o advérbio? Ou melhor, quem que compõe o adjunto adverbial? O advérbio. Então, aquela natureza adverbial ali é bem fácil da gente identificar por essas questões da flexão. O fato do advérbio não ter flexão, quer dizer, o advérbio não ter essa modificação de plural e de feminino, então isso daí mostra que ele é um advérbio como advérbio adjunto adverbial. Acontece, só para a gente fechar a tela, adjunto adverbial de intensidade. Okay? Afinal de contas, intensifica a ideia do doce ser saboroso. Bom, aí, voltando para o aspecto que eu mesma me interrompi, né, gente? Sabe que professor gosta desse tipo de coisa. Professor é aquele tipo de gente que se interrompe. O que eu quero que você note? Que, embora os advérbios eles componham os principais adjuntos adverbiais, a gente vai ver que existem adjuntos adverbiais que a gente não tem por essa composição do advérbio. Então, por exemplo, daqui a pouco você vai ver que a preposição aparecendo em algumas frases, ela me dá uma cola de uma noção adverbial. Então, não é que a preposição ela seja o advérbio, ou ela seja o adjunto adverbial, mas ela introduz uma ideia dentro da adjunta adverbial. Então, vou falar sobre isso, calma que eu vou chegar lá. Olha lá, adjuntos adverbiais de modo bem, mal, melhor, pior, assim, diferente, igual, felizmente, quase todos os adjuntos adverbiais, né, terminados em mente, são adjuntos adverbiais de modo. Por exemplo, felizmente, a criança chegou. Eu, particularmente, eu não gosto dessa classificação, assim, porque o que eu quero dizer com isso? É que eu acho que o felizmente está muito mais como um modalizador, assim, ele expressa uma afetividade sua, né? A gente não pensa no felizmente a criança chegou de modo feliz, mas é felizmente como assim, eu estou dando essa impressão. Só que isso daí é aquilo que os estudos linguísticos chamam de modalizadores. Só que a gramática como um livro de normas do idioma, ela não tem uma palavra especificamente para esse modalizador. Então, o modalizador é um adjunto adverbial de modo. Ou seja, ele é
uma palavra ou uma expressão que na frase indica um modo, não necessariamente o modo como a criança chegou, mas o modo como eu vejo aquela chegada. Isso daí merecia um encontro presencial, a gente ter uma aula muito de humanas, fazer essa análise. Mas a gente está na distância, vamos focar naquilo que nos dê menos trabalho agora. Então, vamos pensar naquela facilidade de vocês de saber que palavras terminadas em mente acabam sendo advérbios. A gente estudou isso na primeira matéria do ano, lembrando que o mente é um sufixo formador de advérbio. Beleza? Bom, aí eu tenho ali o tempo, então advérbios de tempo, hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, ainda, agora. Ontem jantamos juntos, ontem como uma circunstância de tempo ali dentro daquela frase. Os advérbios de intensidade, muito, pouco, mais, menos, bastante, extremamente, imensamente, intensamente, então gostamos muito da apresentação. Quero te lembrar que o bastante ele vai ser advérbio quando ele não tiver plural, a mesma coisa com muito, porque ou pouco, porque se eu tiver muitos, poucos, ou se eu tiver bastantes, aí ele saiu da lista dos advérbios e passou à lista dos pronomes, que são os pronomes indefinidos. Então, assim, no caso do bastante, pronome definido, né, o muito, pronome definido, aí você fica esperto, porque eu já te dei essa cola na explicação da página anterior, falando para você que para ser advérbio não pode ter plural nem feminino, beleza? Aí a gente tem ali, ó, os adjuntos adverbiais de negação, vindo, né, de palavras como não, nunca, jamais, os de afirmação, sim, certamente, realmente, sem dúvida, de certo, o de certo que é uma palavra bem legal para você que já está fazendo aquelas redações dentro do modelo Enem, então, certamente faremos o curso. E aí a gente tem, por exemplo, ali, ó, advérbios de dúvida vão gerar adjuntos adverbiais de dúvida. Provavelmente chegarei atrasada, então provavelmente é uma adjunta adverbial de dúvida, e a palavra, né, provavelmente mostra um advérbio de dúvida. Bom, só para você lembrar da diferença, o que, que é o advérbio? Advérbio é classe gramatical. Classe gramatical é o nome daquilo que as palavras exercem, ou que elas são na gramática, substantivo, adjetivo, pronome. E função sintática, eu sempre gosto de citar um exemplo que eu te daria se eu tivesse em sala de aula com você, falar que eu sou Ana. Mas assim, Ana é meu nome, mas eu sou professora, eu sou mãe, eu sou consumidora, eu sou mulher. Então significa que Ana é meu nome, mas eu me presto a vários papéis, né, dependendo das minhas funções sociais. A mesma coisa acontece com a gramática. Existem as classes, e as classes elas se prestam a alguns papéis. Por exemplo, os advérbios são classes de palavras, né, que denotam circunstâncias. Então, na frase, sintaticamente, elas emprestam essa função para os adjuntos adverbiais. Mas você vai ver, por exemplo, que existem adjuntos adverbiais, conforme eu falava ali ainda agora, não necessariamente são advérbios. Então, olha lá o caso ali da finalidade. Eu me esforcei para a prova. Então, eu me esforcei com a finalidade de fazer uma boa prova, né? Ou a fim de resolver a prova. Então, o que, que acontece? O para a prova, ele é o adjunto adverbial de finalidade. Por quê? Porque ele dá a circunstância para a qual eu me esforcei. Então, ali, o que, que você repara? Você repara que a preposição ela é um alerta àquela expressão adverbial. A mesma coisa com o caso que vem ali, ó, é o adjunto adverbial de matéria. Então, o caderno foi feito de papel reciclado, ele foi feito a partir do papel reciclado. A preposição em si, né, o de, essa é uma aula que eu acho interessantíssima, é porque as preposições, elas têm valores semânticos. Então, assim, quer dizer, a preposição de, ela pode falar de causa, ela pode falar de companhia, ela pode falar de matéria. Então, a gente pega esse valor semântico emprestado e aqui a gente classifica esse adjunto adverbial. Então, ele acaba sendo um adjunto adverbial de matéria, porque é a preposição que introduz essa ideia
ali para aquele adjunto adverbial. Então, eu tenho, olha, é, lugar, aqui, ali, lá, colar, acima, embaixo, dentro, tá vendo? São advérbios. Mas, por exemplo, em casa não é advérbio, mas em casa a gente tem uma preposição mais um lugar, né? Assim, onde a gente mora. Então, o ficar em casa, a gente tem ali no adjunto adverbial de lugar. Muito porque o em, ele faz, né, esse empréstimo para a gente. Tem até aquela discussão da crase, né, de chegar a casa, de chegar em casa. Você não visualiza muito bem a preposição a, ela tem esse papel locativo, mas você visualiza isso bem no em. Acaba que o a, aí é um outro papo, né, gente? Mas que eu acabei aqui falando. É porque o a é uma preposição que dá a ideia de movimento. O em é uma preposição que dá a ideia de lugar parado. Então, assim, olha como é que o em si já carrega a ideia de movimento. Aí ali, ó, um outro caso interessante, tá vendo? É interessante colocar aqui o que eu falei ali anteriormente, a ideia da preposição, vou acrescentar aqui, ó, é como que a preposição ela pode trazer consigo essa ideia, gente, não ri, você que está rindo do fato de eu ser catamilógrafa, tá? Eu sou catamilógrafa mesmo. Imagina o que, que é corrigir redação para pessoa que digita assim. É um sofrimento. Eu não quero falar do meu sofrimento aqui em casa, não. Eu acho que a gente não está aqui para isso, mas tenho sofrido, literalmente. Bom, ali eu tenho o meio. Olha só, o viajamos de carro foi o meio com o qual nós viajamos. E ali eu tenho, né, a expressão de carro. Olha como é que a preposição de emprestou para mim essa ideia de meio ali, quer dizer, ela carrega esse sentido. O carro, logicamente, ele contribui essa ideia. Aí você tem aquela classificação pensando no que a gente viu no início da aula. Viajar é verbo, é a circunstância, né, pela qual ou com a qual nós viajamos. Então, ali eu quero denotar que eu viajei com aquele meio de transporte, e ali eu tenho a adjunta adverbial de meio. Lembra de uma coisa que eu tinha falado na última aula? Eu ressaltei isso na correção dos exercícios, falar que o objeto ele é coisa, pessoa, e o adjunto adverbial é circunstancial. Tá? Vou até salvar essas informações que eu digitei aqui, depois, na hora que eu passar para você, você já vai receber o arquivo modificado. Bom, aí a gente tem os outros casos, né, que são interessantes. Por exemplo, o adjunto adverbial de concessão. A gente tem a oração adverbial concessiva, mas quando não temos uma oração, a gente pode ter a ideia da concessão no adjunto adverbial. Então, olha, saímos apesar da neve. Olha como é que a conjunção, apesar, né? Aliás, ali nem é uma conjunção, o que seria conjunção seria o embora. O apesar de, ele é uma locução prepositiva. Não que você precise decorar essas coisas, mas eu, como sou professora de gramática, devo falar que tem diferença. Né? Tem uma diferença nas classes de palavras. Para vocês classificarem os adjuntos adverbiais, isso, a diferença ali é irrelevante. O que você precisa saber é que você tem uma palavra ou você tem uma expressão que dá uma ideia possessiva. Então, saímos, embora houvesse neve, né? Então, eu teria um verbo, seria uma oração, com o verbo, mas como eu não tenho aquele verbo ali, eu tenho só um termo da oração. Então, saímos apesar da neve, é ali um adjunto adverbial de concessão. Bom, aí tem os outros adjuntos adverbiais, né, que você pode encontrar, por exemplo, adjunto adverbial de companhia, no caso de jantamos com a família, o com sugere bastante a ideia de na companhia de. Adjunta adverbial de causa, o pássaro morreu de fome, então foi a causa, né, do pássaro ter morrido. Assunto, eles falavam sobre você, é aí que eu não coloquei o sobre você. Peraí, dá um tempinho aí, que eu vou botar um amarelinho, para ficar coerente com as explicações. Então, falavam sobre você. Aí a gente tem o adjunta adverbial de instrumento, ela se feriu com garfo, então o garfo foi o instrumento com o qual ela se feriu. E ali você tem gente que prefere separar, né?
adjunto adverbial de instrumento, não se confundindo com adjunto adverbial de meio, mas existem gramáticas que você vai ver que o meio ele engloba o instrumento. Eu acho que por uma questão de precisão, o instrumento ali é mais específico. E a ideia é condicional, olha lá, sem aulas não haverá prova. Então, a gente tem, poderia ter uma oração condicional se fosse sem que houvesse aulas, mas como não tem o verbo, a gente só tem o adjunto adverbial de condição. Galera, eu espero que vocês não estejam ouvindo o meu filho que está jogando o PlayStation no quarto dele ali do lado, aos berros. Se sair assim um palavrãozinho, né? Alguém gritando no final do vídeo, você dá um desconto, porque a mãe está trancada num quarto, já avisou para a prole que está gravando aula, mas você sabe que em casa é difícil controlar as crianças. Olha o horário, né? Você está vendo ali? Você olha ali no cantinho da minha tela, 22 horas e 27 minutos. Bom, amores, vamos lá. Adjunta de nominal. Essa aula de hoje eu vou falar muito sobre a adjunta de nominal, mas é lógico que depois a gente vai fazer uns exercícios para você ver se você compreendeu de fato as diferenças que ele tem. Hoje eu vou te dar um spoiler. O spoiler é: a galera confunde adjunta de nominal com complemento nominal e a galera confunde adjunta de nominal com indicativo. Então, aqui nessa aula, guarde, você verá que a gente tem assim, uns bizus para você não confundir mais. Vamos começar falando do adjunto adnominal, né? O adjunto adnominal, como o próprio nome sugere, adjunto é aquele que está junto, ou, aliás, uma redundância, né? Adjunto adnominal é ad é junto, então ele é junto, junto. Adnominal é junto do nome, então ele é junto, junto, junto do nome, ele é muito junto mesmo. Então o que, que a gente vai ver? Adjunto adnominal, ele é um termo da oração, ele só pode estar ao lado, modificando, determinando, caracterizando substantivos. Então, isso também eu vou colocar em destaque aqui, para você não esquecer. É burra. Olha a burra da sua professora digitando. Eu estou parecendo aquele meme que saiu, né? Outro dia eu ri muito quando eu me deparei que você, professora que fez doutorado, mas que se enrola toda no Word. Cara, eu ri demais, porque exatamente, sou eu. Só estuda 20 anos da vida, mas não sabe mexer no computador. Vamos lá. Junta de nominal é o termo que está modificando, qualificando, acompanhando substantivos. Então, ele vai ser, né, sempre desenvolvido por esses termos que estão ao lado do substantivo. Pronomes, numerais, artigos, adjetivos, locuções adjetivas. Aliás, eu já vou te dar um outro spoiler. Se é artigo, sempre adjunto de nominal, o artigo é aquela classe gramatical que está sempre do lado do substantivo. Então, ali a gente não tem dúvida. Tá? Bom, aí o que, que acontece? Vamos lá. Seus amigos estiveram aqui. O que, que a gente tem? O núcleo daquele sujeito, amigos. Mas aí a gente tem os amigos, quer dizer, os é um artigo que está acompanhando a palavra amigos, seus é um pronome que está acompanhando a palavra amigos. Então, o que, que a gente tem? A gente tem ali dois adjuntos adnominais. Isso aí é uma coisa que você vai ver que tem assim. A gente vai pegar termos da oração, como no caso o sujeito, que ele pode estar com 3, 4, 5 adjuntos adnominais. É muito comum. Bom, então, agora vamos lá que a gente vai começar a falar dos bizus. Observe como os adjuntos adnominais se prendem diretamente ao substantivo a que se referem, sem qualquer participação do verbo. Isso é facilmente notável quando substituímos um substantivo por um pronome. Todos os adjuntos adnominais que estão ao redor do substantivo têm de acompanhá-lo nessa substituição. Então, por exemplo, o notável poeta português deixou uma obra originalíssima. O que eu destaquei ali para você? Bom, o notável, o é adjunta de nominal de poeta, notável é adjunta de nominal de poeta, e português é adjunta de nominal de poeta. O que significa isso? Significa dizer que todos esses termos aqui, ó, vou botar aqui em cinza, rapidinho para você ver, é que português é poeta, o notável é poeta. Então, o que eu estou marcando aqui?
todos eles estão aqui modificando o poeta. Tá? E quando eu tenho deixou uma obra originalíssima, vamos fazer assim, ó, deixou o quê? Uma obra originalíssima. Então, se eu pegar esse segmento aqui, vou destacar ele em cinza só para você ver. Isso daqui é o objeto direto, mas dentro do objeto direto, a gente tem essas classificações. Então, ó, obra é o núcleo do objeto direto, uma é adjunta de nominal, originalíssima, adjunta de nominal. Lembrando que uma é o artigo indefinido, né? E o originalíssimo ali é o adjetivo. Então, o que, que a gente tem? Aquilo que eu falei para você, que são aqueles termos que são os termos que fazem, né, estão ali no entorno do substantivo. Bom, voltando para o nosso bizu. A gente vê a substituição, olha o que, que acontece. Quando eu falo o notável poeta português e vou substituir por um pronome, eu substituo por ele. Então, ele deixa uma obra originalíssima. O que, que você precisa notar? Ao substituir um conjunto de palavras, aquele conjunto de palavras, os gramáticos gostam de chamar de sintagma. Então, o sintagma ali é aquele conjunto ali que anda todo mundo junto. Então, se eu substituo esse sintagma por um pronome, ele vai ter um pronome só que substitui todos. Então, olha só, palavras o notável português tiveram de acompanhar o substantivo poeta nessa substituição, justamente porque eles são adjuntos adnominais. O mesmo aconteceria se substituíssemos obra. Então, lá, o notável poeta português deixou uma obra. O notável poeta português deixou ela. Mas a gente sabe que deixou ela não é o português culto, porque o pronome pessoal do caso reto não faz o papel de objeto. Então, a gente precisa do pronome pessoal do caso oblíquo. Então, ó, o poeta português, o notável poeta português, deixou a. Olha lá. Se eu fizer a substituição aqui, novamente, ó, vou grifar isso daqui no verdinho, só para a gente manter o padrão de cor. Notável poeta português aqui. Português ali é o adjunto nominal, né? De poeta, pessoa burra, que não tem coordenação motora, não clicou o S, mas agora clicou. Então, se eu fizesse essa substituição aqui, só para você ver aqui do lado, seria ele deixou. Então, o que, que a gente tem? A gente tem que os adjuntos adnominais eles estão incorporados nessa substituição. Até agora, que é legal para você ver. Bom, percepção de que o adjunto adnominal é sempre parte de um outro termo sintático que tem como núcleo um substantivo é importante para diferenciá-lo, por exemplo, do predicativo do objeto. Olha aquele negócio do bizu. O predicativo do objeto é um termo que se liga ao objeto por intermédio de um verbo, ainda que esse verbo está subentendido. Portanto, se substituirmos o núcleo do objeto por um pronome, o predicativo permanecerá na oração. É um termo que se refere ao objeto, mas não faz parte dele. Vamos lá? Olha só. Sua atitude deixou os amigos perplexos. O que o cara quer que você faça aqui? Ó? Não vou grifar com cor nenhuma, vou botar só o símbolo. Os amigos perplexos. Estou na dúvida. Não sei como é que eu vou classificar. Sei que sua atitude é sujeito, o sua adjunta de nominal. Mas em deixou, tem o verbo, né? Transitivo direto, deixou, por exemplo, ó, os amigos perplexos. Isso daí é tudo objeto direto, ou a gente tem ali objeto e a gente tem predicativo. O que, que a gente faz? Nessa oração, perplexos é predicativo do objeto, quer dizer, é o predicativo de amigos. Não é um adjunto de nominal. E como é que eu sei isso? Tá? Porque se eu fizer a substituição, olha o que, que vai acontecer. Sua atitude deixou os perplexos. Então, deixou eles quem? Os amigos, e perplexos, eu não consigo fazer com que ele entre nessa troca. Então, o que, que acontece? Volta para aquela explicação lá de cima. O os adjunta de nominal, ele é englobado aqui, ó. Vou botar ele de verdinho aqui, ó. É englobado na hora de substituir. Então, deixou os amigos perplexos, na hora de fazer a substituição, vou colocar ali só para você visualizar o que eu estou explicando. Ó. Eu posso falar deixou os, mas o perplexos não entra ali. Então, isso daí é uma maneira de eu reconhecer que perplexos é predicativo, quer dizer, é
um termo que fala do objeto, mas não faz parte do objeto, ele tem uma autonomia. Lembra daquela coisa que a gente estava vendo, né? Os termos de oração, eu até comentei com vocês na aula anterior, que eu falei assim, tem gramático que fala que predicativo, ele ele está no rol dos termos essenciais, e tem gramáticos que preferem classificar fazendo o rol junto com os objetos. Essa classificação junto dos objetos, ela também nessa linha de raciocínio que a gente está fazendo aqui. Por quê? Porque ele tem uma independência, então significa que classificar o objeto é uma classificação e o predicativo uma outra classificação paralela. Tudo bem? Você vê a diferença? É que eu estou mexendo no mouse aqui, deu uma mexidinha na tela. Olha a diferença aqui da gente classificar tudo. Ó, deixou a obra originalíssima, então originalíssima é adjunto de nominal, e perplexos, tá? É predicativo do objeto. Lembrando uma coisa que eu tinha falado para vocês, num outro contexto, que é uma das formas de você reconhecer também essa diferença, essa daí a gente faz a substituição. Mas uma forma é que deixar os amigos perplexos é deixar os amigos momentaneamente perplexos. Se eu falar deixou os amigos perplexos, é como se eu estivesse falando adjunto de nominal. Eu teria que ter uma situação que é os amigos inteligentes, os amigos perplexos e os amigos tolos. Por exemplo, uma classificação dos tipos de amigo. Mas você notou assim que eu dei uma forçada de barra? É muito mais coerente a gente pensar que deixou os amigos como perplexos. Quer dizer, olha aquela ideia do verbo subentendido. Deixou os amigos e esses estavam perplexos. Lembra que o predicativo do objeto, a explicação que a gente viu ali, é que ele está associado à ideia de um verbo, ainda que o verbo esteja subentendido ali. Então, ali é como se eu tivesse subentendido isso daqui, ó. Eu vou colocar, ó, e estavam perplexos. Tá? Bom, espero que você, depois, na hora de fazer os exercícios, você veja como que essa classificação pode ser útil, né? Hoje eu estou na aula de teoria, e essa aula de teoria é uma aula cheia de detalhes, alguns desses detalhes eles só esclarecem quando a gente começa a realmente resolver atividades. Ó, essa parte aqui é a parte que eu diria assim, la crème de la crème da aula de hoje. A distinção entre adjunta de nominal e complemento nominal. Voltarei a ela em outras circunstâncias, tudo bem? Bom, então vamos ali seguir, né, a narrativa ali da folha só para você ver. É muito comum que o aluno confunda a adjunta de nominal na forma de locução adjetiva com o complemento nominal. O que ele quer dizer com isso? É porque o que acontece? O adjunto de nominal ele é um termo que pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome. Se ele não tiver preposicionado, a gente não confunde. Porque o que acontece? Só confunde adjunto de nominal e complemento nominal quando o adjunto de nominal ele está preposicionado, vou colocar aqui, preposicionado. Deixa eu colocar ali uma coisa para você notar a diferença. Dizer que o adjunto adnominal é preposicionado às vezes. Não é em toda situação que ele está preposicionado. Isso que eu quero dizer. E o complemento nominal é sempre preposicionado. Então, isso daí já é uma diferença para você notar. Então, se ele estiver sempre preposicionado, é o complemento nominal. Agora, se ele puder não estar preposicionado, é adjunto de nominal. Então, volta para os casos que eu falei ali ainda agora. Ó. Artigo não é preposicionado. Pronome, numeral, não são preposicionados. Agora, se ele for antecedido, um termo antecedido de preposição, então a gente confunde. É isso que a folha está falando. E quando que acontece isso com o adjunto de nominal? Ele é uma locução prepositiva. O que é uma locução, desculpa, ele é uma locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Vou colocar aqui para você, caso você tenha esquecido. A locução adjetiva é preposição mais substantivo. E, gente, a burrice. Ó, quando você tem uma preposição mais substantivo, isso daí cria uma noção adjetiva. Vou dar um exemplo para você. Então, eu falo assim, ó, lenço de seda. Esse lenço de seda
preposição mais substantivo equivale a um adjetivo, que seria lenço sedoso. Mas a gente não fala lenço sedoso, né? Por exemplo, menino sem educação. A gente pode falar menino deseducado, mas sem educação eu tenho preposição mais substantivo, dá uma noção adjetiva. Você notou? Nesses casos em que a gente tem a locução adjetiva, quer dizer, preposição mais substantivo igual a um adjetivo, é muito comum a gente ter dúvida entre disjunta de nominal e complemento nominal. Então, vamos começar devagarzinho. Que é, primeiro, você saber que disjunta de nominal, quando não é preposicionado, só pode ser adjunta de nominal. A dúvida é quando ele está preposicionado. O complemento nominal também é preposicionado, ok? Bom, olha só, na letra A, somente os substantivos podem ser acompanhados de adjuntos adnominais. Já os complementos nominais, eles podem ligar-se a substantivos, adjetivos e advérbios. Aliás, eu vou colocar aqui uma diferença para você saber. Somente os substantivos, eu vou colocar aqui, caps lock mesmo, para você ver bem na hora de estudar, que substantivos concretos e abstratos. Beleza? Somente os substantivos concretos e abstratos podem ser acompanhados de adjuntos nominais. Já os complementos nominais podem ligar-se a substantivos, aí a gente já tem uma diferença aqui. Só os abstratos. Concretos, não. Porque se for concreto, vai ser adjunta de nominal. Olha lá. Os complementos nominais, eles podem ligar-se a substantivos, abstratos, adjetivos e advérbios. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos colocar isso daqui grifadinho no verde. Você vê que na nossa aulinha de hoje. Estou dando aula, não me grita! Ah, porque você acabou de aparecer na minha filmagem. Beijo, alunos. E eu mandando beijo para vocês. Ok? Ai, mexe não que vai cair tudo. Então, gente, voltando desse rápido intervalo comercial, olha lá. Somente substantivos concretos e abstratos podem ser acompanhados de adjuntos adnominais, então os complementos nominais podem ligar-se a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Marcando ali com as cores que eu usei aqui, na hora de você estudar, fica um pouco mais fácil, tá? Falei para você que aqui em casa tinha várias interrupções, gente. Quando eu der aula para vocês ao vivo, vai ser super engraçado. E assim, você vai ver de tudo aqui. Bom, assim fica claro que o termo ligado por preposição a um adjetivo ou a um advérbio só pode ser complemento nominal. Quando não houver preposição ligando os termos, será um adjunto adnominal. Tá vendo? Então, isso daí eu já tinha dado esse bizu para vocês. Na letra B, o complemento nominal equivale a um complemento verbal, ou seja, só se relaciona a substantivos cujos significados transitam. Portanto, seu valor é passivo, é sobre ele que recai a ação. O adjunto adnominal tem sempre valor ativo. Observe os exemplos. Exemplo 1. Camila tem muito amor à mãe. Você já viu que eu marquei ali o azulzinho, né, do complemento nominal. A expressão a mãe classifica-se como complemento, pois é paciente de amar. Quer dizer, a mãe ali, ela não ama, ela é amada. Seria isso. Ela recebe a ação de amar. Portanto, complemento nominal. Vera é um amor de mãe. A expressão de mãe classifica-se como adjunta de nominal. Por quê? Porque ali ela funciona como agente de amar. Quer dizer, amor de mãe é a mãe que ama. Ela pratica essa ação de amar. Então, ali, adjunta de nominal. Então, vamos terminar a sala de hoje com algumas distinções. A distinção é que quando você tem um termo preposicionado, para ele ser complemento nominal, ele tem que ser, vou marcar aqui, tá? Peraí, que eu marquei. Vou marcar aqui. Olha lá. O complemento nominal, ele é paciente. E o adjunto de nominal, peraí que eu vou marcar. Vou mudar a cor ali, né? Não ficar confuso. Só um instantinho, please. Lá. Então,
O que acontece? O adjunto adnominal, ele é agente, beleza? E aqui, voltando, para ficar bonitinho, essa aula eu digo sempre que a aula de análise sintática é uma aula que tem que ter cor, senão a gente tem muita dificuldade para gravar essa aula, porque a gente tem muitos detalhes, muitos termos, e eu entendo que para vocês, que estão no segundo ano do ensino médio, né, é muito chatinho ficar decorando isso tudo. Então, eu tento sempre fazer de forma que fique mais agradável. Então, vamos pensar que o complemento nominal é um termo preposicionado que tem a ideia de paciente, ele recebe a ação, e o adjunto de nominal é o termo preposicionado que está ali numa circunstância nominal, por exemplo, está falando de um nome, perceba que amor é substantivo abstrato, é o único caso, né, que a gente tem que pode ser os dois, é o substantivo abstrato, então, acompanhando o substantivo abstrato, um tem ideia de paciente e o outro tem ideia de agente. Beleza? A seguir cena dos próximos capítulos, porque na hora que a gente vai fazendo os exercícios, a gente volta nessas distinções. Eu tenho, por fim, o vocativo, que é o termo independente. Eu acho que é legal a gente colocar o vocativo à parte, justamente para notar que ele tem essa independência, ele não é nem termo integrante, nem termo acessório, nem é termo essencial. Então, ele é um termo que ele pode ser utilizado na frase para evocar, chamar, interpelar o falante, é trazer o falante para dentro do discurso, portanto, um termo independente não possui relação sintática com os outros termos de oração, quer dizer, ele é independente mesmo, ele evoca só. Então, geralmente, o vocativo é separado por vírgulas, aliás, o fato dele ser separado por um sinal de pontuação é o que indica a diferença do vocativo com um sujeito. Eu fiz um exemplo ali bem didático para você ver, pegando a música do Cazuza, fazendo uma adaptação, em vez de ser Brasil mostra a tua cara e falar Brasil mostra a sua cara, olha como é que seria diferente falar assim, Brasil mostra a sua cara e Brasil mostra a sua cara. O fato de ter vírgula ali, lembrando que a principal regra da análise sintática é que a vírgula nunca separa sujeito e predicado, nunca. O que a gente tem ali? A gente tem um vocativo, o vírgula ali serve justamente para me alertar que o Brasil não é o sujeito. Eu estou chamando o Brasil. E o outro, quando eu tenho o Brasil mostra sua cara, é o Brasil que está mostrando a cara dele. Percebeu? Então, ele, Brasil, mostra ela, quer dizer, mostra quem? Sua cara. No primeiro caso, não. Eu estou chamando Brasil. Vem cá, vem mostrar sua cara. Seria isso. Então, por isso que é tão grave, né, para os gramáticos, você ter uma vírgula que separe um sujeito, né, do predicado. É uma coisa que a gente vai falar muito na hora que eu dar uns exemplos de redação para mostrar para vocês como que isso atrapalha a leitura. Bom, amores, então eu agradeço, tá? Por hoje é só. A gente já teve bastante conteúdo aí. Espero que vocês copiem essa aula no caderno, espero que vocês anotem dúvidas, porque na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, é um encontro ao vivo. Eu já pretendo fazer para vocês uns exercícios para a gente fixar esse conteúdo. Então, por favor, dá uma olhada, porque na aula de sexta você já vai receber lá no seu Google Classroom algum material para você fazer para a gente tirar dúvida, tá bom? Dei uma tossidinha agora no final, porque eu falei muito. Mais um beijo para vocês, tá? Obrigada pela compreensão. É, essa semana foi uma semana que eu fiquei doente, foi uns dias assim bem complicados, já tô melhor, fazendo um tratamento médico aí. Não é Covid, tá, gente? Só para vocês entenderem que eu hipertensa e minha pressão estava muito alta, estava me sentindo mal, mas agora eu já estou melhor. Então, estou voltando à ativa. Um beijo para vocês, estou com saudade de vocês, quero vê-los. Fiquem bem, tá? Assistam essa aula se for preciso mais de uma vez para anotar dúvidas. E depois você manda para mim ou a gente tira na aula ao vivo, porque eu quero muito interagir com vocês e ver se vocês entenderam direitinho, tá? Um beijo, bom final de semana e fiquem todos bem. Beijo na família. Tchau, tchau. Eu mando beijo, Arthur manda beijo, Giovana manda beijo. Todo mundo da família Malfacine mandando beijo para vocês.